Uma das formas de expressão do racismo teve grande força na construção do Estado nazista. O Partido Nazista, que assumiu o governo na Alemanha em 1933, tinha como pilares de seu programa a ideia de superioridade da raça ariana e a intenção de eliminar raças que obstruíssem a expressão dessa suposta superioridade. Propagandeava também que parte dos problemas se devia à presença no país de raças inferiores da nossa Alemanha. Esses conceitos foram responsáveis pelo extermínio em massa de diversos grupos culturais, principalmente judeus, mas também negros e ciganos, além de homossexuais, de pessoas com necessidades especiais, com deficiência e de inimigos políticos, como comunistas. As manifestações nazistas, embora sejam proibidas em muitos países hoje em dia, permanecem como uma imagem viva do racismo, da discriminação e da violência. Então, nazismo, eugenia e genocídio. Muito antes do nazismo, o inglês Francis Galton, que viveu de 1822 a 1911, Galton, primo do naturalista Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1872, cunhou o termo eugenia, que significa genes bons, ou melhorar os genes, né? E eu em grego é bom, né? Eudaimonia, o bom demônio, em grego também, né? O demônio que nos leva à felicidade. O prefixo eu em grego refere-se a bom, com o propósito de identificar os melhores genes, tal como se faz com cavalos, bois e cães. Em um texto chamado Talento e Caráter Hereditários, Galton chegou a defender que os dons artísticos ou inteligência podiam ser calculados e administrados pela seleção do gene dos pais. Como aponta o professor Valdir Delcon, a eugenia espalhou-se por vários países desde o final do século XIX, culminando com o nazismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa ideia também se difundiu bastante no início do século XX, pois a elite estadunidense estava preocupada com a qualidade dos indivíduos que migravam em massa para o país, dando preferência a europeus de ascendência nórdica considerados superiores. Nas palavras de Delcon, desde o seu início, em 1873, quando Francis Galton cunhou o termo, podemos considerar que o movimento eugênico procurou se estabelecer como um campo de articulação de conhecimentos científicos e práticas socioculturais articuladas politicamente por ações individuais, institucionais e governamentais, por intermédio de ações laboratoriais, políticas e legais com a finalidade de regulamentar as relações matrimoniais mediante exames pré-nupciais e esterilização dos considerados inaptos. Sua marca institucional, com a formação de agremiações, sociedades e associações eugênicas na Europa, Estados Unidos, América Latina, Índia e Ásia, leva-nos a considerar que boa parte dos programas eugênicos foi conduzido através de ações relacionadas a medidas profiláticas, sanitárias, higiênicas, de saúde pública, controle de enfermidades, controle populacional e de natalidade, conduzidas por movimentos de saúde pública ligados direto ou indiretamente às instituições eugênicas, segundo Valdir Delcon, na sua obra O Controle de Características Genéticas Humanas através da institucionalização de práticas socioculturais eugênicas, da revista Science Studia. Isso aqui também influenciou o Brasil no século XIX, numa tentativa de um processo de branqueamento da população. Começa a fazer propaganda na Europa, principalmente na Alemanha, na Itália, no leste europeu, para poder trazer essa galera para cá e substituir a mão de obra escrava negra, né, porque não queria que o Brasil fosse um país de negros e mestiços, então começa a trazer europeus para tentar branquear a população e começa um processo de racismo, segregação, já existia, né, com a escravidão, mas se acentua com a chegada dos europeus e a substituição de mão de obra, porque os negros agora nem trabalham e onde viver tinham mais, porque pelo menos tinha senzala, tinha comida que o senhor de escravo dava, tinha uma alimentação, porque tinha que trabalhar, então tinha que estar vivo. As coisas ficaram bem tensas para os escravos, começaram a migrar para as favelas e às vezes até ter que recorrer a pequenos delitos para sobreviver. E o próprio Tomás de Aquino fala sobre isso na sua obra, que é roubar, né? E às vezes até matar para comer não seria crime, porque a gente precisa de o mínimo para sua subsistência, né? Então isso é um direito, o direito à vida é um direito primário. Um cartaz nazista da década de 1930 que ilustra a suposta superioridade da raça ariana, tem a propaganda afirma que uma pessoa doente que chegue a 60 anos de idade custará 50 mil marcos ao Estado. O slogan avisa você, o leitor que se identifica com um homem forte no centro cartaz carregando nas costas as raças inferiores, sustenta essa situação, né? O regime nazista, conduzido por Adolf Hitler de 1889 a 1945 na Alemanha, de 1933 a 1945. Então, Hitler viveu de 1889 a 1945 na Alemanha, mas ele esteve no poder na Alemanha de 1933 a 1945. Ele tinha como um dos pilares da sua ideologia a política de eugenia. O Estado alemão pretendia regular quem poderia ou não ter filhos e qual a carga genética que estes carregariam.
Na época foi criada, entre outras, a Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias, responsável pela esterilização obrigatória de pessoas com deficiências, segundo o olhar nazista, como cegueira, surdez, defeitos físicos ou mentais. A Lei de Nuremberg, de proteção do sangue e da honra alemães, por exemplo, proibiu o casamento de alemães com judeus. Hitler tinha a intenção de limpar os genes da suposta raça pura alemã por meio de uma política que impedisse outras etnias ou pessoas que se acreditava serem deficientes de se reproduzirem. Depois da Segunda Guerra, o termo raça, empregado com tanta frequência pelos nazistas, caiu em desuso. Além disso, descobertas científicas com base em mapeamento genético provaram não haver diferenças biológicas significativas entre os seres humanos. Hoje utiliza-se o termo etnia, que se baseia na ideia de determinados grupos humanos que compartilham uma ancestralidade comum, além de aspectos econômicos, religiosos, sociais, costumes, leis e filosofia. Nesse sentido, a noção de etnia está ligada a uma divisão cultural entre os povos com base em seus costumes e não em uma diferenciação biológica em características físicas. Conforme a Declaração sobre as Raças da Organização das Nações Unidas, da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, os graves erros ocasionados pelo emprego da palavra raça na linguagem corrente tornam desejável que se renuncie completamente a esse termo quando se tratar da espécie humana e que se adote a expressão de grupo étnico, Então, a imagem que está no Museu do Holocausto que mostra a proposta de eugenia dos nazistas. Nessa imagem nós podemos ver o efeito da lei de Nuremberg de proteção do sangue e da honra alemães, segundo a qual se proibiu o casamento entre arianos e judeus com o objetivo de proteger a raça ariana. Quem violasse a lei era preso em regime de trabalhos forçados. O genocídio foi o passo seguinte dessa política por meio do extermínio direto e em massa dos judeus na Alemanha a partir de 1935. Como se vê, a expressão grupo étnico só recentemente começou a substituir formas mais preconceituosas de caracterização de grupos humanos. Durante séculos de domínio em trocas comerciais e políticas, os Estados nacionais europeus submeteram povos de diferentes culturas por meio do controle militar e econômico, mas também pela dominação ideológica baseada na ideia de que os povos originários da América, da África e da Ásia eram raças inferiores. No entanto, alguns pensadores e filósofos europeus compreenderam o valor das diferentes culturas e questionaram se a própria cultura europeia não seria tão bárbara quanto as que ela julgava inferiores, como Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1596, no século XVI, foi um desses pensadores. Ele nasceu na França e escreveu os célebres ensaios, entre os quais podemos destacar um em que conta sua experiência ao conversar com nativos norte-americanos e conhecer seus costumes quanto à forma de moradia, caça, relacionamento entre homens e mulheres, culinária e bebidas, assim como as concepções desses nativos sobre a guerra e o canibalismo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babes, e até a próxima.